Agora nós vamos falar sobre o transtorno de bipolaridade e para esclarecer as principais dúvidas sobre essa doença e os tratamentos, eu gostaria de agradecer a presença da doutora Cristiane Rota, psiquiatra do São Lucas Hospital Center. Seja bem-vinda, doutora. Obrigada, Gabriele. Obrigada por poder falar sobre um tema tão relevante, né, ao qual você me chamou hoje para gravarmos, que é o transtorno afetivo bipolar, né? Então é um prazer estar aqui no São Lucas Hospital Center falando desse tema. Então, doutora, eu gosto sempre de começar logo do comecinho mesmo. Esclarece pra gente o que é o transtorno bipolar, o transtorno de bipolaridade. Tá. O transtorno de bipolaridade, o transtorno bipolar, ele é um transtorno do humor, né? Então o paciente ele tem alterações de humor, né, tanto para mais quanto para menos, né, por isso que chama bipolar. O paciente ele desenvolve dois polos de alteração do humor, né. Então, o mais conhecido é o episódio depressivo, né, onde o paciente ele fica com uma intensa tristeza, sem disposição para atividades, né, se sente cansado, ele se sente sem disposição para fazer as coisas que ele sempre gostou de fazer no dia a dia, sentimento de culpa, inutilidade. Então ele se sente muito prostrado, muitas vezes prefere o isolamento, quer ficar só na cama. O outro polo do transtorno bipolar é o episódio a gente chama de mania, né, ou hipomania. O que seria a mania ou a hipomania, tá? A mania é um sentimento de energia aumentada, uma euforia, né, uma disposição, assim, como se a pessoa tivesse carregado na tomada a noite toda. E ele tem uma certa loquacidade, ele fala mais, porque o pensamento está mais acelerado, ele flui com mais ideias, e ao ponto de ele chegar a ter uma desatenção, né, pelo fato dele estar com muitas ideias, ele chega a ter inquietação, né, uma sensação de grandiosidade, como se ele fosse o centro das atenções, tudo que ele fizesse fosse melhor. Tem alteração do sono, né? Na maioria das vezes esse paciente ele não precisa dormir tanto, né? Ele não tem sono e ele se mantém bem ao longo do dia, né? E a hipomania seria a maniazinha que eu chamo, né? Ele tem todos esses critérios que eu falei da mania, mas é de um nível mais brando, né, mais leve, aonde o paciente ele acaba não tendo prejuízo com as atividades do dia a dia. Ele consegue manter trabalhando, estudando, cuidando da casa, só que aquela pessoa assim, que está sempre de boa, sabe, sempre tranquilo, sempre com energia, sempre disposto, conta piada, está pronto para tudo, né, tem muita criatividade. Já na mania, são esses critérios bem exacerbados e o paciente ele tem prejuízos, né? Ele pode, inclusive, ter prejuízos financeiros, porque a impulsividade ela é tanta que faz com que ele tenha gastos excessivos, né? Se aventure em jogos, né? Se expõe a riscos de uma certa forma. Então, isso causa um prejuízo significativo, né? E um sofrimento, não às vezes por paciente, mas por familiar, né? Então, a bipolaridade é caracterizada pela essa oscilação da ciclicidade de dois polos de alteração de humor. Doutora, então falando sobre essas alterações, muitas vezes as pessoas acham que um dia ela tá triste, no outro ela tá hiper feliz, né, tem essa alteração, mas como que é esse tempo de oscilação entre um humor e outro, assim, pra gente entender? Tá bom. O episódio depressivo, ele perfaz o maior tempo de doença da vida do paciente, tá? Então, num período de 10 anos de doença, a gente estima que o transtorno bipolar do tipo 1, ele tenha 3 episódios depressivos, né? Enquanto no transtorno bipolar do tipo 2, que é aquele que tem a hipomania, né, junto com a depressão, ele tem mais ou menos 8 episódios depressivos. Então, ele mantém-se muito mais no nível depressivo do que no polo oposto, que é o polo positivo, né? Mas o polo positivo, ele precisa acontecer, porque se ele não acontecer, eu não tenho como dar o diagnóstico de um transtorno bipolar, né? Porque às vezes acontece assim, o paciente ele vai no consultório e ele começa ele geralmente procura quando, né? Quando ele está depressivo, porque não é legal se sentir triste, né, não ter disposição e energia para as atividades da vida. Então ele procura neste momento.
né? Aí você começa a fazer a conversa, né? Explorar como era a vida dele antes, se ele já passou por algum outro momento que ele lembre de euforia, de aumento de atividade, de aumento da energia, pensamento acelerado, e ele não consegue recordar, tá? Ah, não sei, acho que não, e não tem outra pessoa para ajudar a informar. Então você fica assim, como um episódio depressivo. Poxa, um episódio depressivo único, aí você acaba tratando como uma depressão simples, que é a depressão que todo mundo conhece, entende? Certo. Então, essa é a diferença. Então, quando chegar alguém com depressão, eu tenho que olhar para aquilo e perguntar, tá, mas essa depressão ela é unipolar, ou seja, só fez depressão na vida, ou ela é bipolar? Que hoje ele está aqui, deprimido, mas ele já fez em algum momento da vida um episódio do polo oposto, que é a mania ou hipomania. Então, a gente precisa fazer esse questionamento, né? Então, os critérios diagnósticos que nos norteiam para uma avaliação diagnóstica do paciente, eles dizem para nós assim, o episódio de mania, ele precisa ter pelo menos 7 dias, né? O paciente ficar naquele episódio, né? Ou, se for muito grave ao ponto de hospitalização por conta daquele momento que ele está vivendo, já se caracteriza mania. A hipomania, pelos critérios diagnósticos, ele precisa pelo menos 4 dias, tá? E muitas vezes essa hipomania, ela é documentada, ela é relatada por um terceiro e não pelo paciente, né? Então, para o paciente, às vezes, ele vai chegar e vai contar que está deprimido, mas aquele estado de bem-estar, de animação, de disposição, para ele é bom. Então, aquilo não é um problema. Talvez ele nem vá te relatar, né? Sim. Então, para a gente ter um critério bem definido, para dizer se é bipolar, eu tenho que ter polos opostos no mesmo indivíduo, né, em momentos distintos. Aí eu posso dizer que aquele paciente tem um transtorno bipolar. A doutora comentou anteriormente sobre tipo 1 e tipo 2. Isso. Quais são as diferenças e o que seria cada uma delas, no caso? O transtorno bipolar do tipo 1, ele tem mania. Ele pode fazer um único episódio de mania na vida, tá? Que é esse aumento da energia psíquica, física, aumento da impulsividade, onde ele se expõe a riscos, euforia, né, a alteração do pensamento, e um único episódio de mania na vida, ele já é caracterizado como transtorno bipolar do tipo 1. E aí o que vai definir depois é o episódio que ele está no momento. Por exemplo, a Gabriele consultou comigo num momento em que ela estava depressiva, mas ela me contou que algum tempo atrás, alguns anos atrás, ela teve sintomas que me sugeriram que aquele era um episódio de mania. Pronto. Gabriele vai ter o diagnóstico de transtorno bipolar do tipo 1, episódio atual depressivo. Certo. Entendeu? E a hipomania, ela é a tal da maniazinha. Tá? Certo, que a doutora comentou também. Que são os mesmos sintomas da mania, só que de uma forma mais branda. Então, o paciente ele não se percebe como um prejuízo. Aquilo é bom, né? Por a gente estar mais disposto, mais criativo, mais dinâmico. Então, quem não queria, né, poderia se sentir bem dessa forma. Qualquer um de nós gostaria de estar assim. Só que isso não faz parte da personalidade, do jeito do indivíduo, faz parte da doença, do transtorno, né? Então, a hipomania, quando o paciente tem a hipomania, ele tem que ter também episódios depressivos para eu poder dar o diagnóstico de transtorno bipolar do tipo 2. Então, essa é a diferença. Certo, doutora. E agora a doutora comentou sobre esse jeito da pessoa e muitas vezes acaba passando despercebido ou confundido com a personalidade. A personalidade dele é ter essa oscilação e não busca o tratamento e acaba tendo esse tratamento muito depois, tardio, certo? Sim. Como então as pessoas que estão em volta podem contribuir para que a pessoa entenda que aquilo é ou não a personalidade dela? Como o próprio indivíduo pode perceber essa oscilação e procurar ajuda? Tá. Quando for um episódio de mania, ele vai ser muito perceptível, porque ele é muito intenso, né? Sim. Então, até as pessoas que não têm o conhecimento da área, né, conseguem perceber, opa, acho que a Gabriele não tá legal, aconteceu alguma coisa, ela tá estranha, né?
O transtorno bipolar do tipo 2, quando o indivíduo está na hipomania, né, se confunde muito com é o jeito dele, ele funciona desse jeito, mas às vezes ele está há muito tempo, há meses, há anos em hipomania, e aí se confunde muito com a personalidade, né? Porém, como é que a gente pode se dar conta que aquilo não é da personalidade, e sim um transtorno que possa estar acometendo o indivíduo? Quando no meio dessa euforia, desse bem-estar, dessa disposição, ele faz episódios depressivos, né? Então, daqui a pouco ele está bem, de repente ele cai num episódio depressivo, onde ele não tem mais energia, não tem mais motivação, tem uma tristeza excessiva, só quer ficar na cama, aquele aumento do sono, um sentimento de culpa, de inutilidade, uma fadiga intensa, né? E aí fica meses assim. Então, quando isso acontece, né, depois de um momento de muito bem-estar, a gente tem que levar em consideração que isso pode ser uma ciclicidade do transtorno bipolar, ou seja, ele ciclou de um polo para o outro polo, né? E a personalidade, tanto que tem, né, diagnóstico diferencial para o transtorno de personalidade borderline, né? Que também o paciente do borderline, ele é um paciente mais instável emocionalmente falando, ele tem uma necessidade de afirmação por terceiros o tempo todo, né? Só que o borderline, ele flutua nessa ciclicidade, né? No mesmo momento, no mesmo dia. Então, é aquela coisa assim, doutora, de manhã ele tá de um jeito, de tarde ele tá de outro, à noite ele já mudou de novo. Então, não são marcos bem visíveis de ciclicidade, né? Um período de tempo de um jeito, um período de tempo de outro jeito. A personalidade, ela acontece tudo isso ao mesmo tempo. Eu digo que é uma montanha-russa, né? Onde o paciente ele sobe e desce no mesmo dia. Então a personalidade tem mais essa característica. Então também existe esse outro diagnóstico de uma outra doença, desse outro transtorno, como a doutora disse. Então é por isso que é muito importante essa visão mais clara desses ciclos que a doutora explicou. Exatamente. A gente precisa sempre, quando a gente faz uma consulta, eu costumo dizer que a consulta não é uma foto, né? Porque uma foto eu estou vendo agora. A consulta psiquiátrica, ela é um filme. Eu tenho que explorar tudo o que aconteceu antes. Porque senão eu vou fazer um diagnóstico talvez errado, né? Então a consulta psiquiátrica é uma consulta que demora, é uma consulta detalhada, é uma conversa, né? Eu gosto mais desse termo conversa. Para que a gente possa fazer os diagnósticos diferenciais apropriados, né? Porque se eu não entender que esse paciente, ele faz ciclos de momentos de um jeito, momentos de outro, eu posso fazer um diagnóstico, por exemplo, se ele chegar num episódio depressivo, eu posso fazer o diagnóstico de depressão unipolar, que é o transtorno depressivo que todo mundo conhece. E aí, o que vai acontecer? Eu vou tratar errado, né? E o paciente bipolar, ele tem comorbidades, né? E as comorbidades, elas têm sintomas muito parecidos. Então, às vezes, a gente demora um pouco para conseguir fazer o diagnóstico mais correto possível. E dentre as principais comorbidades que o bipolar ele apresenta é o transtorno de personalidade borderline, o TDAH, né? E o transtorno por uso de substâncias. Então, a gente tem que sempre olhar para essas condições também e tentar explorar da melhor forma possível para que a gente consiga ser mais assertivo no diagnóstico. Porque se eu não explorar e for assertivo no diagnóstico, eu vou errar o tratamento. E falando agora, já aproveitando a oportunidade para falar sobre o tratamento, como é o tratamento para esse tipo de transtorno, doutora? Tá. O tratamento, eu costumo dizer que ele é multiprofissional. Precisa do psiquiatra, com certeza, né? E precisa do psicólogo, com certeza. Né? Por quê? Porque a gente trata com medicamento, não tem aquela, agora eu vou ficar bem, eu não vou, né, eu vou fazer atividade física, eu vou dormir cedo, eu vou comer bem. Não, isso é o mínimo que o paciente pode fazer por ele, né? As mudanças dos hábitos de vida, eles são essenciais para ele se manter estável. Eu digo que o paciente bipolar, ele precisa de rotina, ele precisa ter previsão do que vai acontecer, porque qualquer fator estressor pode ser gatilho para desencadear um episódio,
né? Então, dormir cedo, a abstinência de álcool, de drogas, né? Ter uma boa alimentação, atividade física são fundamentais. Mas o tratamento medicamentoso, ele é feito através dos estabilizadores de humor, né? Dentre eles, um dos principais é o lítio, né? Que é uma medicação muito antiga, mas ela funciona muito bem até hoje. E a pessoa fica bem, né? Além disso, o lítio tem uma característica muito importante, que ele faz uma neuroproteção. Então, ele protege, como se ele protegesse as conexões cerebrais ao ponto dessas conexões se manterem estáveis, para que esse paciente ele não deteriore as funções cognitivas ao longo do tempo, né? Além disso, a gente tem antipsicóticos, né? E anticonvulsivantes. Poxa, mas é remédio para convulsão, é remédio para psicose. Sim. Porém, eles têm indicação também dentro do transtorno bipolar, né, em alguns episódios. Então, o tratamento ele não é igual para todo mundo, né? Se a Gabriele chegar num episódio depressivo e eu chegar num episódio de mania, o diagnóstico é transtorno bipolar, certo. Mas o tratamento não é o mesmo, entende? Então, é muito personalizado, é muito individualizado, tá? Certo. E, além disso, a terapia cognitivo-comportamental, que é o TCC. Para quê? Por que eu preciso fazer terapia? Para o paciente entender como ele funciona. Quais são os gatilhos que podem desencadear uma alteração brusca do humor, gerando uma crise, gerando um novo episódio e desestabilizando o quadro do paciente. Então, é sempre combinado. Mudança de estilo de vida, tratamento farmacológico e tratamento psicológico. Como que as pessoas que estão próximas podem auxiliar, doutora, nesse momento e nesse diagnóstico também? Eu entendo que o primeiro passo, né, para esse paciente ter o total apoio é o conhecimento, né? Então, tanto o paciente tem que entender o que é o transtorno a qual ele tem, né? Como que ele funciona, por que ele funciona desse jeito, e a família ter o mesmo conhecimento, que eu chamo de psicoeducação, né? Então, eu tenho que psicoeducar tanto o paciente quanto a família. Porque se eu tenho uma família acolhedora, primeiro, que qualquer transtorno psiquiátrico, ele já gera um estigma. Então, às vezes, primeiro, se ele chegar para consulta, ótimo, mas às vezes ele nem chega, porque já tem um estigma, assim, atrelado a qualquer transtorno psiquiátrico. Então, entender o que né, o porquê que ele oscila, quais são os gatilhos, os possíveis gatilhos que possam levar esse paciente à desestabilização, a importância do tratamento, da manutenção do tratamento, porque se não houver esse conhecimento, o paciente ele vai chegar no consultório, a gente vai tratar, né, às vezes não é simples, não é rápido, né, não é como tratar uma doença orgânica, por exemplo, eu tô com amidalite, eu vou lá, tomo 10 dias de antibiótico, eu melhorei. Certo. No transtorno bipolar não é assim, a gente leva meses para estabilizar o paciente e a gente tem que ter esse paciente muito pertinho de nós, para que ele se sinta seguro, se ele se sinta apoiado e que essa família também seja o suporte, né? E o suporte isso só vai se dar a partir do conhecimento de como lidar, do porquê que ele está daquele jeito, porquê que a medicação é importante. Senão ele pode parar a medicação quando ele estiver estável e aí daqui a pouco ele recai de novo em um novo episódio, que a gente nunca sabe se é o polo de cima ou o polo de baixo. Então, a psicoeducação do paciente e da família é fundamental para que ele tenha esse apoio e que ele consiga manter mais tempo possível estável, que isso é possível sim. Certo. Doutora, a doutora comentou então sobre essa parte desse transtorno que precisa desse tratamento a longo prazo para a vida toda desse paciente. Sim. O diagnóstico, como a doutora comentou anteriormente, ele é feito através dessas análises, mas é uma doença que nasce com a pessoa nasce com esse transtorno ou ele adquire ao longo da vida? Tá, muito bom. O transtorno bipolar, ele é de alta herdabilidade, né? O que significa isso? Que ele vai passar de pai para filho, tá? Então, todos os filhos de pais bipolares serão bipolares? Não necessariamente. Por quê? Porque além da vulnerabilidade, a gente tem os fatores estressores externos, né? Então, digamos assim, a Gabriele tem um pai bipolar e ela nasce num lar desestruturado, né? Em que ela sofre abusos psíquicos, ela sofre falta de carinho, atenção, déficit nutricional, né? Não tem acesso à escola,
de uma forma já quando deveria ser, às vezes atrasa, né? O pai, às vezes, além de bipolar, é alcoolista, a mãe apanha desse pai. Então, ela não está num ambiente seguro. Então, a chance desses genes que já estão ali virem a desenvolver o transtorno é muito maior, né? Mas também a Gabriele pode ter nascido num lar muito estruturado. E quando eu falo estruturado, não é financeiramente falando, né? É que eu tenho carinho, eu tenho atenção, eu tenho proteção, né? Eu não tenho abusos psíquicos e físicos, né? Então, eu tenho uma certa proteção. Então, necessariamente, não é verdadeiro falar que eu vou desenvolver o transtorno bipolar, né? Então, a gente chama de epigenética, que a epigenética controlando a genética. A depender do meio, eu posso ou não desenvolver, né, o transtorno. Também tem algumas alterações neurológicas, né, em que eu tenho uma desestruturação ali dos neurotransmissores, serotonina, noradrenalina, dopamina, que são os neurotransmissores responsáveis pelo nosso humor, né? Então, se eu tiver essa desregulação de uma forma mais evidente, é mais fácil de eu desenvolver um transtorno bipolar, né, do que eu não desenvolver e ser uma pessoa sem nenhuma doença psiquiátrica. O transtorno bipolar, Gabriele, ele é crônico, né? E por que ele é crônico? Porque os estudos mostram que num período de 10 anos, eu tenho recorrência dos episódios de mais de 90%, principalmente do transtorno bipolar do tipo 2, tá? Onde eu tenho 8 episódios depressivos para 1 episódio de hipomania. Então, isso demonstra a recorrência e, consequentemente, a cronicidade da doença. Então, pacientes que são diagnosticados com transtorno bipolar, eles são pacientes que vão ter que tratar, sim, a vida inteira. Precisa desse acompanhamento, porque, como a doutora disse anteriormente, às vezes eles estabilizam, acham que está tudo bem. Exatamente. E voltam depois dos sintomas novamente. Isso, exatamente. E o acompanhamento, ele é muito importante, porque a gente, a partir do momento que a gente tem uma boa relação médico-paciente, que a gente vai se conhecendo mais, só de bater o olho já dá para saber, não, o fulano não está bem. Olha só. Entendeu? Está acontecendo alguma coisa. Ele dá sinais, seja no jeito de falar, seja no jeito de sentar, né? Às vezes ele está ansioso, com pressa, na expressão do rosto. Olha que bacana. Então a gente consegue ter essa percepção. Então o acompanhamento em consulta é importante. Às vezes o paciente, doutora, mas eu preciso ir só para pegar uma receita. Não é pegar uma receita, é fazer uma avaliação, porque é na consulta médica que a gente consegue fazer essa avaliação, além da conversa, a nossa observação, né, em relação ao comportamento do paciente como um todo, e a gente consegue fazer os ajustes medicamentosos. Por isso, dessa importância do conhecimento para as pessoas, que a gente conseguiu, acredito que tenha conseguido esclarecer as principais dúvidas e reforçar a importância, então, do acompanhamento com o psiquiatra, com o psicólogo, desse conhecimento tanto interno e pessoal da pessoa, quanto na busca, então, por um diagnóstico, para que tenha uma qualidade de vida também, né, doutora? Sim. Porque a partir do momento que a pessoa tem esse diagnóstico, ela consegue fazer um tratamento adequado e ter uma qualidade de vida melhor. Com certeza. Eu digo que é possível, né? Eu tenho vários pacientes estáveis há anos, né? Tem que tomar o remédio todo dia? Tem. Não adianta, né? Como dizia um professor meu, o remédio embaixo da fronha do travesseiro não trata ninguém, né? Então, é preciso tomar medicação, sim. É preciso fazer o mínimo possível por si mesmo, que são as mudanças de estilo de vida. É necessário manter a psicoterapia. Às vezes as mulheres me falam assim, doutor, eu posso ter filho? Gente, claro, é vida normal. Basta a pessoa ter conhecimento da sua condição de saúde, né? Saber quais são os deveres de casa, né? Os mínimos que ele precisa fazer, contar com o nosso apoio, entender que é um tratamento, um acompanhamento para sempre, que vai ter uma vida normal, né? Eu tenho pacientes que há mais de 4 anos estão estáveis, né, trabalhando, viajando, indo para academia, vida que segue, né? Mas é preciso ter o conhecimento. E é claro isso na minha prática, que a partir do conhecimento da sua condição, o paciente, ele
ele se torna mais responsável pela sua situação. Pela sua saúde, pela vida, né? Porque é a vida do paciente. Exatamente. Que está sendo melhorada ali com o tratamento correto. Sim. Doutora, eu gostaria de agradecer a participação no São Lucas 24 Horas. É uma honra tê-la aqui conosco e fique o convite para voltar outras vezes e esclarecer sobre esses tratamentos que geram muitas dúvidas para o pessoal de casa. Muito obrigada, eu tenho uma imensa satisfação de estar aqui conversando com vocês, né, e falando para os nossos ouvintes sobre esse tema que é de suma importância, é muito complexo, eu não sei se foi esclarecedor, porque realmente é um tema complexo, mas que dentro da psiquiatria é uma das minhas paixões, o transtorno bipolar, porque eu entendo como um desafio, né, podemos tratar 10 bipolares, nenhum vai ser igual ao outro, né? As abordagens vão ser diferentes porque são seres humanos diferentes, né? Eles vêm de histórias de vidas diferentes, tem uma genética diferente, tem uma infância que foi diferente. Então, tem todos esses fatores que eles têm que ser analisados. E eu, particularmente, eu gosto muito dessa dinâmica. Então, se tiver mais alguma dúvida, estou à disposição, atendo aqui no São Lucas Hospital Center, né? E podem me procurar para qualquer dúvida. Me sigam no Instagram também, pode mandar perguntas no direct. Então, muito obrigada novamente, doutora, pela participação. Eu que agradeço, obrigada. O São Lucas 24 Horas de hoje fica por aqui, mas não deixe de acompanhar as redes sociais, o @FH São Lucas Cascavel, para ficar por dentro de todas as novidades. Espero você!